Boa tarde, galera tricolor. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo pro Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, grande atuação do time ontem, uma vitória muito boa. Eu achei um placar elástico, né, pro duelo, que na minha opinião é o jogo, assim, tecnicamente o melhor jogo dessa terceira fase da Copa do Brasil. E apesar dos desfalques do Fluminense, apesar do desfalque do Bragantino, foi um resultado muito bom, mais até do que eu também esperava. Eu esperava que o jogo fosse mais duro, no sentido de embate. O Bragantino, ele pouco atacou o Fluminense durante todo o jogo. E o Fluminense, ele buscou a vitória, né? Ele teve mais apetite para poder vencer o jogo de ontem. E foi uma batida muito consistente do time. Já é o segundo jogo seguido que o Fluminense não sofre gols, né? E isso tem muito a ver com as modificações que o Roger fez na equipe titular, né? Que ele fez na partida contra o River e a equipe permaneceu. E mais do que isso, vem também muito com aquilo que eu batia na tecla. O Fluminense precisa ter o time titular jogando o tempo todo. Quanto mais o Roger puder colocar o time titular para jogar, mexendo no máximo duas peças ou uma peça por jogo, o Fluminense precisa manter esse ritmo, porque é só desse jeito que os jogadores vão pegar uma questão de espírito de equipe em campo. Como eu falei também, o Roger não teve muito tempo para trabalhar esse time antes da Libertadores, né? O calendário está muito maluco, muito louco, então a gente não pode ficar poupando o time, né? Então foi uma oportunidade muito boa e um placar excelente que a gente conseguiu no jogo de ontem. O jogo em si, né? O Fluminense não tinha o Nino e o Casares. O Nino é titular, o Casares é reserva. O Bragantino jogou sem o Cleiton, Claudinho e Raul, que são titulares. E isso também tem impacto no jogo, mas não é um impacto para você desmerecer a vitória do Fluminense, como tem gente que desmerece o tempo todo o Fluminense. Quando joga com o River, o Fluminense venceu porque o River estava com jogadores de Covid. Você empata com o São Paulo no Morumbi jogando muito melhor que o São Paulo. Os jogadores do São Paulo meio que cagaram para no brasileiro, o time não está vindo de título do Campeonato Paulista. Então a gente não pode colocar esses desfalques como uma desculpa, né? Tudo bem, a gente for olhar o começo do jogo, o jogo estava muito estudado, mas desde o início dava para ver que seria uma partida em que o Fluminense e o Bragantino tentariam jogar, né? E é uma partida típica de Copa, porque geralmente quando tem jogo de Copa, a gente pode pegar, por exemplo, o jogo contra o Atlético Goianiense ano passado. O Atlético jogou para se defender o tempo todo e o Fluminense conseguiu um gol no gol contra, numa batida de escanteio. Então não foi um jogo que o Bragantino veio para o Rio de Janeiro para se defender, porque não é o estilo do time, muito menos do Barbieri, e o Fluminense muito menos, porque o Roger ele não substitui para o time retrancar, ele muito menos tem um time com uma postura defensiva. E o começo do jogo foi muito estudado pelos times, né, com poucas chances. Eu falo isso até os 20 primeiros minutos de jogo, né? E o Fluminense estava um pouquinho nervoso no começo, errando alguns passes. O Bragantino ele tentava muita ligação direta e eu acho que foi a questão primordial. Os jogadores do Bragantino não tiveram um bom dia. Os que tiveram em campo, né? O Elinho, o Arthur, o fato de o Cleiton não ter jogado e o Júlio César tá no gol modifica um pouco porque o Cleiton tem uma saída de bola com os pés muito boa, né? Se embaixo da trave ele não é um goleiro espetacular, o Cleiton é um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, então ele consegue ligação direta muito rápido. E o time do Bragantino também sentiu um pouco, né? Um pouco não, acho que ele sentiu muito a falta do Claudinho, né? Mas é aquilo que eu falo, acho que um time não pode ter que jogar em função apenas de um jogador, entendeu? Nenhum time deve jogar em função de um só jogador, nem o Barcelona com o Messi, por mais que o Messi seja o Messi, quando o Messi não vai jogar sempre todos os jogos, muito menos o Claudinho no Bragantino e qualquer jogador com qualquer outro time, né? Então você tem que ter um repertório de jogadas diferentes. E a formação do Bragantino era uma formação bem ofensiva, com o Coelho no lugar do Claudinho. Não teve nenhum tipo de jogador que jogasse de uma forma mais defensiva. Não tinha isso, até porque o Lucas Evangelista é um volante que sai para o jogo, né? O Ramires sabe sair jogando bem para o jogo, então o Bragantino não é um time para jogar desse jeito.
o Fluminense vai ter a primeira oportunidade com o Nenê, né? O Fluminense vai ter uma série de escanteios, né? E no jogo teve muito mais escanteios que o Bragantino. Num desses escanteios, a bola sobra pro Egídio, que dá um passe pro Nenê, o Nenê chuta a bola para fora, ele dribla bem o Aderlan e chuta para fora. É uma oportunidade muito boa. Até o Fred reclamou dentro da área que ele poderia ter cruzado, mas o Nenê tinha que ter chutado. O Nenê chutou mal, mas ele tinha que ter chutado. Lembrou até um pouco a finalização que o Ivan fez na final da Copa do Brasil, né? Tá fazendo agora 14 anos daquelas finais, né? E o Ivan, naquela época, ele pegou da mesma posição que o Nenê. Pegou em diagonal, assim, e chutou pra fora, né? A bola acabou saindo muito do gol. Mas já foi a primeira oportunidade. Logo em seguida, o Bragantino vai ter oportunidade com o Lucas Evangelista, que vai ser ele vai dar um drible interessante no Lucas Claro, né? Vai ser um balão e vai estar para fora raspando na trave. Eu acho ele um jogador muito interessante, né? Um volante muito bom, né? Que outros times poderiam ficar de olho. Tudo bem que o Bragantino hoje tem uma força econômica muito grande e pode segurar o Lucas Evangelista, por exemplo, como segurou o Claudio, outros jogadores. E é muito raro o Lucas, claro, ser driblado do jeito que foi, né? E ele também não tinha muito o que fazer, porque foi mais uma questão de um lance que o jogador do Bragantino teve uma clareza numa jogada, teve um mérito na jogada do que um demérito do Lucas Claro. E se a gente tomasse gol naquela situação, ele ia ficar muito difícil pro Fluminense conseguir reagir. Poderia reagir, mas seria muito difícil, né? Com 33, 34 minutos. E aí, no primeiro tempo ainda, o Iago vai ter duas finalizações, uma de fora da área, que o goleiro vai tocar na bola, a bola vai para escanteio, e numa outra que a bola sobe um pouco o travessão. E acabou o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo equilibrado, né? O Fluminense já tinha um número maior de desarmes, o Fluminense já estava melhor postado em campo, principalmente a marcação estava muito boa. O Manuel estava bem com o Lucas Claro. No começo, o Lucas Claro teve um lance até no primeiro tempo que o Lucas Claro, dentro da área, ele cabeceou e meio que deu um empurrão no Manuel. Porque aquilo, ele não joga junto com o Manuel, ele não tem costume de jogar com o Manuel, ele joga com o Nino. Então, são lances que você vê que, com o passar do tempo, os jogadores acabam encontrando a melhor maneira de jogar dentro da zaga, encontrar o melhor posicionamento. Mas o Fluminense não foi muito agredido pelo Bragantino, que errou muitos passes, né? Tentava muitos passes de longa distância e estavam errando bastante, né? Isso facilitou um pouco o nosso jogo também, sem contar a forma como o Fluminense estava desarmando, pela forma como o Fluminense estava bem postado defensivamente. O time estava bem. No segundo tempo, os times não têm mudanças no intervalo, né? Só que o Fluminense, ele entendeu como foi o primeiro tempo do Bragantino e entendeu que ele tinha que jogar, né? Ele tinha que tentar fazer o resultado no segundo tempo. E tinha essa oportunidade, que o Bragantino ele dava espaço, é um time que joga muito para frente. Então a gente conseguia ver que existiam os espaços, mas o Fluminense no primeiro tempo ele não conseguiu fazer muito bem as jogadas, né? Muito pela também essa questão que eu estava falando, de ser um jogo mais equilibrado, de estar conhecendo o adversário, né? E teoricamente até um tipo de adversário de estilo de jogo bom pra gente, que dá espaço ao Fluminense, mesmo tendo Nenê e Fred, é um time que tem um contra-ataque bom, né? Que tem dois laterais que hoje atacam de uma forma mais equilibrada. Então, se a gente for olhar também o Caio Paulista e o Biel, eles são jogadores que, por mais que eles possam voltar para defender, e defendem muito bem, principalmente o Biel ontem foi muito bom na parte defensiva, o Fluminense gosta desse tipo de adversário, né? Não explorou contra o Flamengo no Carioca, porque ele ainda tinha os pontas, os laterais e os pontas, né, que estavam no banco, né, não eram os mesmos de ontem, então ficou aquela sensação de que se a gente tinha esse time de hoje nas finais do Carioca, a gente poderia ter um resultado melhor, né, ou poderia ser sagrado campeão. Então o Fluminense no segundo tempo foi para cima. O Fred teve uma oportunidade no qual ele chutou fraco logo no começo, né, o chute foi bem fraco e a bola acabou saindo. Mas a gente já via uma mudança do time. E vai sair o gol. O gol vai sair muito com uma jogada muito parecida de um dos gols do Fluminense contra o River. Que a bola vai ser roubada aqui no campo defensivo, né, na parte direita. E é o lado do Samuel Xavier com o Caio Paulista. E o Caio Paulista ele acaba roubando essa bola lá atrás. Ele rouba a bola e dá o passe, só que o passe não é tão bom. Só que o Iago, naquele pé de ferro ali, ele consegue pegar
a bola do jogador do Bragantino e ganha. Ele se desfaz muito rápido da bola e dá pro Fred. Se você for pegar o replay do gol, você vai ver que o Fred o tempo todo vai olhar pro Nenê. O Nenê faz até a jogada certa. O Nenê vai levando o lateral, o zagueiro do Bragantino com ele e vai criando espaço pro Fred. E o Fred já fez uma jogada parecida contra o River no Maracanã. E o Fred vai levando a bola, vai levando a bola. E encontra o Biel. O Biel, ele vai encontrar o passe pro Fred novamente. E o Fred vai fazer aquele gol clássico de Fred de primeira. E nessa bola que o Fred dá pro Biel, o Biel leva dois jogadores do Bragantino para ele. Os defensores achavam que o Biel fosse finalizar, mas ele deu o passe perfeito pro Fred. Uma jogada quase que perfeita. Foi uma jogada perfeita, né? Se o Caio Paulista não erra aquele passe e o Iago ele não luta pela bola ali, seria um contra-ataque desperdiçado. Mas como o Iago brigou até o fim pela jogada, acabou tudo dando certo. E é aquilo que eu estava contando, né, anteriormente. O Fluminense, o Bragantino é o tipo de adversário ideal pela essa questão ofensiva do time. Então, o gol saiu numa jogada de um mérito muito grande, principalmente do Iago, do Fred, e do brilhantismo do Gabriel Teixeira, que em outros jogos foi fominha demais. Nesse jogo ele já foi voluntarioso, deu passe pro Fred, o Fred fez o gol. Um gol muito importante, porque o Fluminense começou a jogar ainda mais. E o Bragantino sentiu muito gol. O Fred vai sair logo em seguida para a entrada do Abel. E no lance seguinte, o Fluminense vai fazer o segundo gol. E aí é que tá. No primeiro tempo, o Fluminense teve só um pouquinho de dificuldade na marcação ofensiva, porque o Fred não jogou contra o São Paulo, né? Então o Abel, ele junto com o Nenê, estavam fazendo uma função muito boa de marcar a saída de bola do São Paulo. E o Iago, muitas vezes, ele era o segundo homem ali de ataque, o primeiro homem de ataque, para roubar a bola do adversário, forçando o erro da defesa. E ontem, quando o Fred saiu, o Fred não estava conseguindo muito bem fazer isso. Eu acho que até o Fluminense deveria ter feito no primeiro tempo, porque o Júlio César não tem costume de jogar com o pé. Então, se tivesse uma pressão maior em cima do goleiro do Bragantino, ele teria errado mais no primeiro tempo. Só que o Abel já entra em campo e percebe muito disso, que ele é esse tipo de atacante, né? Que marca muito em cima, acredita no erro do adversário. O Abel vai em cima do Léo Ortiz. O Léo Ortiz ele acaba adiantando a bola, o Martinelli acaba roubando, dá o passe pro Nenê. O Nenê rapidamente toca a bola pro Iago, né? E também tem aqui no Nenê, se ele for sempre assim, né? Um jogador que focasse com passe para frente, ele seria um jogador que poderia ajudar ainda mais o Fluminense, não prendendo a bola, né? Então ele dá um passe muito rápido, ele recebe do Martinelli rápido, dá um passe muito rápido pro Iago, o Iago dá um passe muito bom pro Abel. E aquilo, né? O Abel, ele passa por trás do defensor, ele lê a jogada muito rápido, né? E tem pessoas que dizem que o Abel é carneludo, né? É difícil entender. A forma como o torcedor enxerga isso, né? Por uma jogada que ele possa ter errado, os primeiros jogos você tem que entender que o cara tá se habituando ao novo elenco, né? Um novo time, o cara é estrangeiro, tá conhecendo os companheiros agora. Então foi um gol muito bonito que o Abel ele finalizou muito bem de direita, finalizou com a bola saindo, né? Indo de fora para dentro. E fez o segundo gol. E o placar já estava muito bom. E é o principal do time do Roger. O Roger geralmente não coloca o time recuado, ele não recua o time. E o Biel quase faz o terceiro logo em seguida, né? Porque o Biel chuta de esquerda, né? Ele dá um drible no defensor do Bragantino. Ele chuta com a perna esquerda, a bola passa raspando na trave, né? E o Fluminense quase faz o terceiro. Se faz o terceiro gol, ele praticamente fecharia a classificação, né, do Fluminense. Mas esse tipo de lance mostra como o Biel estava muito mais centrado no ataque, né? Ele estava sendo um jogador muito mais objetivo. Depois disso, o Fluminense, o Roger começou a mexer no time, fazendo aquelas mexidas que ele costuma fazer, né? E o time sempre desorganiza quando tem essas substituições, né? Ontem a diferença foi que o Ganso entrou, porque o Casares não podia entrar. O Ganso até errou alguns passes, né? Porque também estava muito tempo sem jogar. Então a gente conseguiu entender que o Ganso estava muito frio. O Kaique tinha perdido uma bola lá atrás e que deixou o Roger muito louco. O Luiz Henrique também estava perdendo alguns passes. Mas ao mesmo tempo o Luiz Henrique desarmou duas bolas lá na ponta. E também eu falei isso no Twitter, depois do jogo. E tive uma resposta muito positiva. O Luiz Henrique tá jogando numa posição errada, igual o Marcos Paulo jogou com o Daí.
O Luiz Henrique tem uma estatura muito boa, o Luiz Henrique ele desarma muito, é um jogador que é muito consciente taticamente. Então será que ele não poderia receber uma posição melhor para jogar como terceiro homem do meio de campo, na frente do Iago e do Martinelli? Ou jogar até improvisado numa lateral em algum tipo de jogo, se o Egídio não estivesse bem? O Marcelo já mostrou que não é um lateral titular, que não pode ser titular. Será que ele não pode chegar e fazer uma função igual o Caio Henrique fez no passado? Tudo bem, ele e o Caio Henrique são jogadores totalmente diferentes. O Caio Henrique é um jogador fisicamente mais baixo, né? Um jogador mais rápido, mas o Luiz Henrique é um jogador mais alto e prende melhor a bola, né? Um jogador mais consciente taticamente. Então eu acho que o Roger pode olhar com carinho com isso. Eu não sei se o Luiz Henrique é, não sei como é essa questão do Luiz Henrique com o Roger, mas acho que poderia abrir esse tipo de leque, né? A gente sabe que o Luiz Henrique é um bom jogador, é um jogador que tem futuro, é um jogador muito novo, né? Que tá queimando, que queimou etapas para estar no time profissional. E aí pode melhorar um pouco no passe, na finalização, né? Que ele isola muito a bola. Mas a gente sabe que o Luiz Henrique é um bom jogador. Então, será que ele não está sendo desperdiçado naquela ponta? Né? Ele, em poucos minutos, desarmou duas vezes o lateral, que é o Aderlan do Bragantino, com uma extrema facilidade. Então, eu acho que ele pode, assim como o Calegari pode fazer uma função de volante, porque ele é um jogador que joga no meio de campo e jogou como lateral direito. Eu acho que o Luiz Henrique pode fazer uma função diferente nesse time e podendo abrir mais uma lacuna para o time, mais uma opção, ser um jogador polivalente. Eu gosto de jogadores assim, que jogam duas, três funções. Isso na Europa, os times geralmente têm elenco mais curto, porque os jogadores que estão no banco fazem múltiplas funções, né? E o Fluminense geralmente meio que se destrói quando tem essas substituições, né? E o Bragantino só teve uma finalização no segundo tempo, que foi uma cabeçada do Alejandro, né? Que foi no fim do jogo, aos 40 minutos, se não me engano. Né? O Arthur Cruz e o Alejandro quase fez o gol de cabeça, o Marcos Felipe fez uma boa defesa, né? E o Fluminense consegue segurar o resultado. Mais do que isso, o Marcos Felipe não está sendo muito exigido, né? A marcação melhorou, os jogadores de ponta são mais voluntariosos, o Egídio voltou a fazer bons jogos, o Samuel Xavier deu um equilíbrio para o time. E o Marcos Felipe não está sofrendo tanto, né? Ele foi muito bem nesse único lance que teve em cima dele, né? Que o chute do Evangelista foi para fora. Então ele foi muito bem quando foi exigido. O Fluminense venceu e não tomou gol novamente, o que é muito importante pra gente, né? São 2 jogos seguidos, sem sofrer gol. O Samuel Xavier tem 7 jogos pelo Fluminense, 5 vitórias e 2 empates. É o terceiro jogo seguido que ele é titular. Ele já foi titular outras vezes, mas quando nós jogamos com o time alternativo, né, contra a Portuguesa, contra o Madureira, eu já vinha falando lá atrás que ele poderia ser o titular, porque ele é um lateral de ofício. Então, esses resultados, esse crescimento do Fluminense após o jogo contra o River, o jogo contra o São Paulo, contra o Bragantino, mostra que as mudanças do Roger, de uma forma mais corajosa, deu todo o equilíbrio ao time. Se a gente for olhar pelo lado individual de cada jogador, o Marcos Felipe, falei, só teve esse lance. Daí ele foi bem na defesa que ele fez, uma defesa difícil, né? Foi uma cabeçada muito boa do Alejandro. O Samuel Xavier, como eu falei, muito bem equilibrado. É um jogador que não se desespera. É um jogador que quando está com a bola, ele carrega bem a bola, né? Ele geralmente não tenta dar bicão para frente. Não é um jogador que se desespera. Teve nesse lance da cabeçada do Alejandro, a bola sobrou indo para fora, né? Indo para a linha de escanteio. E um outro jogador poderia muito bem isolar essa bola, mas não. O Samuel, ele pega a bola, ele sai com a bola, né, em direção à área lateral, ele continua correndo com a bola e depois se desfaz tentando encontrar um passo. Né? O Samuel Xavier é um jogador muito inteligente. Então, se a gente for olhar por esse lado, por mais que eu goste muito do Calegari, não é a posição para ele hoje, pelo estilo de jogo do Roger, não é. Se pro daí pro Marcão Calegari funcionava pro estilo de jogo do Roger, que é um jogo que sacrifica muito mais os laterais nesse sentido, e principalmente os pontas, o Calegari não estava rendendo e não vai render se tentar jogar por ali. Então eu acho que hoje ele é um reserva perfeito pro Iago, né? Ou até pro Martinelli. Mas eu acho que ele também vai conseguir. Ele pode conquistar uma vaga nesse time titular, mas jogando nessa posição.
O campeonato é muito longo, o ano é muito longo, o calendário é muito longo, então o Calegari daqui a pouco vai estar jogando nessa posição e entrando no lugar desses jogadores. O Manuel foi muito bem. O Manuel é um jogador que tem também uma tranquilidade, não a tranquilidade para sair jogando igual o Nino tem, né? De o Nino chegar e ter um ímpeto de sair carregando a bola da defesa até o meio. Mas o Manuel é muito seguro, tem um bom jogo aéreo, é um jogador que fisicamente é muito forte, então intimida o jogador adversário. E ontem fez um bom jogo com o Lucas Claro, como o Nino não vai jogar a próxima partida também. E muito provavelmente ele não vai, contra o Cuiabá, muito provavelmente ele também não vai jogar a próxima partida. Eu acho que o Manuel vai ter boas oportunidades. E há muito tempo que eu não vejo o Fluminense com tantas opções para a defesa, né? E lá atrás o Fluminense já quis trazer o Manuel, então acho que o Manuel chegou no clube tarde demais no sentido de tempo, né? Ele é um jogador que tem um bom tempo de carreira, mas eu gostei muito da atuação do Manuel, não comprometeu, pelo contrário, foi muito bem. O Lucas Claro, mais um jogo bom. O Lucas Claro, ele não começou muito bem a temporada, mas ele parece que ele entrou no ritmo de jogo do time, tá entendendo muito bem a forma que o Roger tá querendo dele. Eu acho que muito fato também do Roger ter sido zagueiro tá ajudando, porque o Nino progrediu com esse sistema novo de jogo, o Lucas Claro também e o próprio Manuel. Então, antes dessas mudanças que o Roger fez, a zaga estava muito mais comprometida. Você viu o gol, por exemplo, do Gabigol, o segundo gol contra o Fluminense. Por mais que o Marcos Felipe falhe naquele chute, a gente tinha um buraco no meio de campo e você fica com 3 jogadores, né, com o Martinelli e os dois da zaga totalmente expostos, com 4, 5 jogadores do Flamengo em cima deles. Cara, é inadmissível o que acontecia. Então o Roger conseguiu achar o esquema certo e principalmente protegendo a zaga. E o Lucas Claro também foi muito bem na partida. Egídio novamente fez um bom jogo, não comprometeu mesmo na partida de ontem. Também está muito mais consciente. E é aquilo, né? A gente não pode depender do azar, né? E muito menos da atuação do Egídio. Se o time todo estiver bem e o Egídio estiver mal, a gente não vai conseguir ganhar o jogo, né? Agora, se o time todo estiver muito mal e o Egídio estiver também mal com o time, a probabilidade de a gente perder o jogo é muito grande, não vencer. E o Egídio, a gente, como eu falei também anteriormente, a gente não pode chegar e depender somente do Egídio, da boa atuação do Egídio, porque o Barcelos, da má atuação do Egídio, porque o Barcelos, ele não vai conseguir corresponder à altura, né? Então o Egídio fez uma partida muito boa, também muito consciente, entendendo o quanto o jogo era muito importante, né? E o Fluminense virou a chave rapidamente do Brasileiro para a Copa do Brasil e todos eles estavam em sintonia. O Egídio foi um desses jogadores, né? Martinelli e Iago, sensacional a partida dos dois. O Iago principalmente, mas o Martinelli foi muito bem na roubada do segundo gol. O Martinelli está saindo muito mais pro jogo e era algo que eu cobrava também, que o Martinelli e o Iago chegassem mais perto da grande área. E o Martinelli fez um jogo muito bom. O lance que ele rouba a bola do Léo Ortiz foi com muita classe, que ele rouba e ao mesmo tempo ele acaba encontrando um passe para o jogador do Fluminense seguir o lance pro gol. O Iago parece que tem 900 pulmões. É um absurdo que o Iago vem jogando. O Iago tá com uma confiança incrível, tá finalizando, tá tentando. Teve uma bola no segundo tempo que o jogo já tava com 2-0 e ele deu um passe pro outro lado de 3 dedos. O Iago, ele tá num momento incrível, num momento muito bom. E foi responsável também pelo lance dos 2 gols. Foi, na minha opinião, a melhor partida do Iago pelo Fluminense. Se não saiu o gol, ele tentou e participou dos gols. Então, se o Iago Martinelli sofre ainda com o Nenê sendo improdutivo no mapa de calor, né, naquela questão do Nenê não ser um jogador tão combativo no meio de campo como é o Iago e o Martinelli, eles estão conseguindo carregar muito bem piano. O Iago às vezes joga por 2, né? E isso você quer entender se ele joga pelo Nenê ou não, aí é por vocês, né? Mas ele tá jogando por 2, ele faz a função muito bem, ataca muito bem, defende muito bem. Tá num momento incrível, muito bom. O Nenê é aquilo, né? Mais uma partida muito ruim, mas participou do lance do segundo gol. Teve uma oportunidade no primeiro tempo e não finalizou bem. A bola parada dele não tá legal também, como já foi antes. Eu acho até que o Egídio tem a bola parada melhor que o Nenê. Eu falo bola parada no sentido de cruzamentos, em diagonal, em batidas de escanteio. Até o Barcelos tem uma batida melhor que o Nenê, né? E o Nenê não tá aproveitando.
E já fica difícil de segurar a titularidade dele, mas como o Casares está servindo na seleção e o Ganso, o Roger ainda não consegue dar essa oportunidade para o Ganso no time titular. Quando ele teve, ele foi muito bem, mas com um time misto, jogando numa posição mais avançada. Eu ainda acho que a gente vai acabar segurando o Nenê por mais alguns jogos, porque o Roger não vai mexer no time. Ainda mais porque o time tá jogando bem, tá ganhando. Né? E não é muito pela função do Nenê, mas eu acredito que o Roger não vai mudar. Ainda mais pelo Casares não tá no banco. Se o Casares estivesse no banco e já podendo jogar na próxima partida, eu acho que ele até poderia entrar. Mas não vejo o Ganso recebendo essa oportunidade como titular no lugar do Nenê. Eu queria, mas eu não monto o time, não sou pago para isso. Gabriel Teixeira, ele vem numa crescente, contra o River ele sentiu um pouco o jogo, errou nos lances bobos. É, Contra o São Paulo ele já foi também, já teve uma partida também mais voluntariosa. Ontem ele já arriscou mais, teve assistência pro gol. Gostei muito do jogo do Gabriel Teixeira, principalmente no desarme. Teve um desarme no primeiro tempo, que o contra-ataque buscou o Bragantino buscou um contra-ataque com o Arthur, que é muito rápido, ele é muito veloz e habilidoso, e o Gabriel Teixeira rouba uma bola com uma facilidade incrível. Parecia que ele tá querendo defensor, e ele acaba tocando a bola pro Marcos Felipe. Eu gostei muito desse lance, ficou muito marcante, porque o Gabriel Teixeira mostrou que não só ataca muito bem, dribla e finaliza bem. O Gabriel Teixeira mostrou um lado que o Kaique ainda não tem, né, que é de desarmar, que é jogar de uma forma mais defensiva no ataque. Eu falo defensiva no sentido de que ele não se desfaz da parte ofensiva dele, né? Não deixa de atacar, não deixa de finalizar, né? Mas defende com uma facilidade. E defende numa área de campo, que é o meio de campo e ataque, que ele pode roubar a bola e poder construir uma jogada de gol. O Caio Paulista, tudo que ele tenta, ele tá acertando, né? Ele tá numa fase também iluminada, ele tem que aproveitar essa fase, né? Porque ele tá muito bem. Ontem fez mais um bom jogo, né? Tá muito consciente também do seu papel em campo, do seu papel num time, né? Se em peças o Gabriel Teixeira e o Caio Paulista não serão titulares pela parte técnica, né? Pela parte física e pela parte de obediência do tática do time, ele está merecendo titularidade, assim como o Gabriel Teixeira. E o Capaldi fez um bom jogo novamente. O Fred, né? Não tem que falar do Fred, finalização perfeita no lance do gol, participou do jogo, né? Sofre muitas faltas. O Barbieri tomou um cartão em cima da reclamação que ele teve do Fred. O Fred continua ganhando essas faltas, ele continua desestabilizando o emocional dos adversários, né, da zaga adversária. E ontem ele fez um gol com aquela finalização clássica do Fred de primeira, né, igual os outros gols que ele fez. E ele chegou a 11 gols na temporada em 14 jogos. E eu fiz até um tabelamento, coloquei no Twitter, é o mesmo número de gols que ele teve em 2015. E isso tem uma situação que eu também coloquei lá. Né? Em 2015 o Fluminense saiu de uma temporada de 2012 a 2014 com os mesmos jogadores, né? com o mesmo time. E em 2015 você tem com o Cristóvão, com o Dubsky, com o Edson Moreira, uma mexida ali. Então eles colocam o Gerson, o Kennedy, tem o Lucas Gomes. Então o Fred tem jogadores de velocidade ao lado, né? O Vina, que chegou naquele momento. Então são mais jogadores fazendo que o Fred jogue com mais vontade, mais à vontade no ataque, né? E esse ano também. Esse ano o Fred, além de ser mais voluntarioso do que os outros anos, o Fred está aproveitando as oportunidades. O Fred está errando menos finalização, ele está acertando praticamente tudo que ele está tentando. Então, se ele tem uma chance, ele está fazendo aquela chance que ele tá tendo. Então, se a gente for olhar esses dados, já 11 gols e 14 jogos, é o melhor começo de temporada dele, é muito em cima de ter um esquema que esteja jogando para ele. E o Fred pedia isso, né? Eu quero jogadores com velocidade. Se eu tiver jogador de velocidade, eu vou fazer 2, 3, 4 gols por jogo. E ontem ele fez mais um gol com o selo Fred. Dos jogadores que entraram, o Wellington entrou no último minuto, então não dá para falar nada. Como eu falei, o Luiz Henrique, ele tem que jogar numa posição que seja coerente para ele. O Kaique ainda precisa amadurecer um pouco mais, começou muito bem, mas precisa melhorar no sentido defensivo, né?
e o Ganso precisa de mais oportunidades. Um grande resultado, mas nada ainda está garantido pra gente, né? A gente historicamente sabe que, né, placar elástico não significa nada, já fomos eliminados por América de Natal assim, né? E contra o Atlético Goianiense no passado, estamos com a vantagem jogando em casa e acabamos perdendo de 3-1 fora. Estou muito confiante, eu estou muito feliz porque o Fluminense está entregando aquilo que o elenco tem. O Roger progrediu, a gente esperava alguma coisa, a gente está conseguindo aquilo que a gente pedia, né? E contra adversários bons, a gente não está construindo resultados bons contra adversários medianos ou fracos, né? Estamos numa crescente. Parece que o time cresceu depois de ter perdido o Carioca para o Flamengo, onde não fomos competitivos já. Então, se a gente for olhar os jogos contra o River, os jogos contra o São Paulo e o Bragantino, atuações muito boas, o time só vem progredindo. E o sorteio da Libertadores foi muito bom pra gente. Eu acho que o time também entrou em campo muito com aquela, né? Pô, a gente tem uma tabela, teoricamente, no brasileiro que não é tão complicada comparado aos outros anos, e com um tabelamento de Libertadores que foi muito bom pra gente. Se a gente for olhar até a semifinal, o caminho é bom, é muito viável. Então, agora a gente tem um jogo contra o Cuiabá, no brasileiro. Eu até acho que nós poderíamos ter um Abel entrando no lugar do Fred, poderíamos ter um jogador ou outro entrando, mas não mudando, não jogando com o time reserva, né? E poupando um pouco o time no sentido de desgaste, né? Colocando duas, três peças diferentes, não mudaria a forma do time jogar, não mudaria a forma do time atuar, né? E também pensaria mais nesse jogo contra o Bragantino, que também não tem nada a ganho. E lá vai ser um jogo muito difícil, que é um estádio mais acanhado. É um time muito rápido, a gente não sabe se ainda vai ter o Claudinho do outro lado, acho difícil, né? Porque ele vai estar voltando, ele joga na terça, se não me engano, o Nino também. Teria que voltar no dia do jogo e atuar, acho difícil. O Claudinho é titular na seleção olímpica, o Nino também. Então o Fluminense tem que jogar de uma forma muito sábia no jogo da volta para poder garantir a vaga nas oitavas. É isso aí, eu estou muito feliz, acredito que todos vocês que estão assistindo o vídeo também. Só progredindo, um time só dando alegrias pra gente. Tem um 9 e tem um 9 de peso no time titular, tem um 9 no banco que é o Abel, que tá jogando com a 32, mas tá jogando muito bem. Eu também até joguei no Twitter, né? Ele tem praticamente o mesmo número de gols que ele teve no Inter, mas com um terço dos jogos, e ele só teve 4 jogos como titular, né? Então o Abel tá aproveitando, o Fred tá aproveitando, os laterais estão bem, o meio de campo tá progredindo, mesmo com o Nenê em má fase. O sistema defensivo tá sólido, e a gente tinha que aproveitar o momento. Cuiabá, São Januário, 11 horas, é mais um time que a gente pode conquistar um bom resultado e começar bem brasileiro. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.